E aí galera, sejam bem-vindos de volta para mais um tutorial do Bootstrap. Vamos começar logo. Hoje a gente vai criar mais uma página. Vamos colocar aqui Tables Forms, que é o que nós vamos ver. Como a gente viu no tutorial passado, vamos começar então a criar uma div com a classe container. Dentro dessa div a gente vai criar uma classe row. E dentro dessa classe row, a gente vai criar uma div coxs8. Vamos começar então, pessoal, vendo tabelas. Tabelas são bem simples. Elas têm uma classe que define elas como tabelas. Uma das classes que deixam as tabelas mais interativas é essa classe TableScript. Ou seja, ela vai alternar a cor conforme a linha. Vamos por aqui, head. E que vamos criar o tbody. Vamos ver como a nossa tabela ficou. Então, aqui está a nossa tabela. Nós temos outras classes também de tabelas que nos ajudam a personalizá-las. Por exemplo, colocar uma borda, a gente vai colocar Table Border. Nossa tabela fica com borda. Se a gente colocar um Table Hover, ela vai dar um efeito de toda vez que eu passar o mouse por cima, a linha vai ficar um pouco mais escura. Então, se a gente tirar aqui o TableScript e deixar o Hover, assim fica mais visível. Vamos ver agora como utilizar as tabelas dentro de um painel. Então, como a gente viu no tutorial passado, vamos criar um painel. Vamos criar o cabeçalho desse painel. Vamos criar um título para esse painel. Ao contrário do que a gente viu no tutorial passado, a gente não vai usar o panel body quando a gente for usar uma tabela dentro de um painel. Se eu quisesse usar algum outro conteúdo, daí a gente vai usar o panel body, mas para tabelas não é necessário. Então, a gente tem essa configuração de tabela aqui, dentro do painel. Em cima dessa tabela, então, a gente vai criar uma div class panel body para nós visualizarmos um pouco como montar os formulários no Bootstrap. Então, temos form, row, form, semântica do HTML5. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma div row. E dentro dessa div row, então criar o nosso formulário. Primeiro, eu tenho que colocar uma div com a class form group. Tá.
Por padrão e por questões de acessibilidade, a gente vai colocar aqui o label class. Primeiro, ele vai ter uma class hidden, porque eu não quero que esse label apareça na nossa página. É só por questões de acessibilidade mesmo. Vamos utilizar aqui um placeholder, que ele substitui o papel do label. Esse input ele vai ter uma class chamada formControl. Tá? Então eu tenho aqui o meu formulário com o nome. Porém agora, se eu quiser deixar na mesma linha o nome e o sobrenome, então eu vou mudar aqui para colxs6. Eu vou copiar. Eu vou colocar aqui sobrenome. Aqui, sobrenome. Reparem que agora um ficou do lado do outro. E eu acabei a minha linha. Eu tenho duas colunas de 6 cada uma. Então eu já preenchi as minhas 12 colunas. Se eu quisesse criar então uma nova linha, eu vou fazer div class row e continuar o meu formulário. Por exemplo, eu posso criar aqui uma linha para o nosso botão. Como a gente viu na aula passada também. Então, está aí o nosso formulário. Se eu quisesse separar o nosso formulário da nossa tabela, eu iria criar uma div class row class ou xs12. E nessa xs12 eu ia escrever um hr. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo.